Essa de Queiroz, inaugurou-se o realismo em Portugal. Considerado o maior romancista do país, Essa de Queiroz traça um panorama crítico da cultura de seu povo. Seu estilo, que modernizou a prosa na época, é limpo e preciso. Seu tom é cáustico e mordaz, sempre pronto a desnudar os vícios da sociedade portuguesa do fim do século XIX. E aí, pessoal, tudo bem? Realismo em Portugal. Não é? Aula passada, nós falamos sobre a poesia realista. O mais importante nome é Antero de Quental, o soneto, a poesia que tematiza efetivamente a realidade portuguesa. A aula de hoje vamos falar sobre a prosa. Não é? A prosa em Portugal, que tem como grande nome importante Essa de Queiroz. O Essa de Queiroz, que talvez seja o mais interessante nome da prosa do século XIX em Portugal. Não é? Um dos grandes estilistas da língua, esteticistas da língua, está nessa figura Essa de Queiroz. Vamos ver então alguns pontos importantes, não é, que nortearam a obra do grande estilista do realismo português. A crítica costuma apontar três fases na sua obra, né? Uma evolução em três fases. Uma fase ainda romântica, que poderíamos chamar de tradicional, uma fase realista e uma fase mais reflexiva. Três momentos distintos na obra do Essa. Essa fase romântica, não é? Não seria aquele romantismo babão, aquela coisa glicídica, melada, não é? Aquela coisa açucarada. Mas uma fase, então, digamos, em que ele dá importância ainda ao enredo, à trama, às histórias, né? Prosas Bárbaras é um exemplo, né? Prosas Bárbaras é um exemplo. E nós temos aqui o famoso Mistério da Estrada de Sintra, não é? O Mistério da Estrada de Sintra, que o Essa de Queiroz escreveu em companhia do Ramalho Ortigão. É a Estrada de Sintra, uma estrada toda tortuosa, sinuosa, que liga Lisboa a Sintra, e ali, não é, o desvendar desse mistério. Eles escreveram a duas mãos, o Ramalho Ortigão, junto com Essa de Queiroz, o Mistério da Estrada de Sintra. A partir de O Crime do Padre Amaro, o Essa de Queiroz, ele entra, não é? Ele invade a sua fase mais famosa, a sua fase mais interessante, que é a fase realista. A partir, então, de 1875, vocês têm a fase realista do Essa, pela qual ele ficou mais conhecido. Aqui predomina a crítica à hipocrisia social, família e igreja falidas. O Essa de Queiroz vai investir de maneira muito consciente, uma maneira programática, planejada, contra toda aquela sociedade que ele imaginava completamente falida e em dissolução. A igreja e a família são os elementos melhor criticados, não é? Melhor criticados. Os sustentáculos ideológicos e, digamos, institucionais da burguesia seriam para ele esses dois, e a igreja a primeira a ser criticada em O Crime do Padre Amaro, né? O Crime do Padre Amaro, você tem aqui a crítica à igreja com o Amaro, um picareta, sem vergonha, vagabundo, vadio, não quer ser nada, não vai ser nada, não presta para ser nada, vai ser o quê? Padre, vai ser padre, não é? E é muito difícil até ingressar-se no seminário. Ele consegue, graças a meneios políticos, ingressar, não é? No seminário, uma vez ordenado padre, vai para Leiria. Leiria, uma cidade perto de Lisboa, não é? Que o Essa de Queiroz tão bem conheceu, porque trabalhou no Conselho de Leiria, foi presidente do Conselho de Leiria, e deve ter tirado informações dessa época, do momento da vida cotidiana dessa cidade. E certamente deve ter acontecido alguma coisa muito parecida com a história do Padre Amaro, né? A sua sedução, a Amélia, não é? O aborto e, evidentemente, a morte de Amélia, que seria o crime do Padre Amaro. Um dos livros proibidíssimos na época da sua publicação, no século passado, 1875. Ele continua, não é, investindo contra a família, sobretudo, não é? A família lisboeta. Ele diz: eu não sou contra a família, como eu não sou contra o clero em geral, mas eu sou contra a família lisboeta, com o nudo espúrio, né? Do tédio com a monotonia, e se cria essa realidade hipócrita, mentirosa, que era a regra em Lisboa do século XIX. Ele então diz que ele investe contra a família lisboeta e também contra o clero português. Aqui o Primo Basílio vai retratar uma família pretensamente harmoniosa, pretensamente feliz, a família de Luísa e Jorge, não é? Os dois, um casal burguês extremamente bonitinho, convencional, mas
com a chegada do primo, né, o primo Basílio, a Luísa, sozinha, entediada e frívola, em disponibilidade, ela fica à mercê das circunstâncias propícias. E o primo Basílio, então, S. de Queiroz vai investir contra a própria realidade lisboeta, mostrando como essa família que aparentemente era feliz, era bonitinha, era simpática, né? Tinha toda uma realidade de convencionalismo, no fim estava com bases podres, bases falsas. Temos também aí, de uma certa maneira, tematizada a luta de classes com a empregada Juliana, né? Uma mulher rancorosa, uma pessoa amarga, amaríssima, amarésima, amarósima, né? A impressão que se dá da Juliana que todo dia toma uma sopa de jiló com fel e uma dose de Campari, né? De tanto amargor naquela vida, e ela sempre à espera de uma possibilidade para dar o bote na sua patroa, ou pelo menos uma possibilidade de ascensão econômica. E ela vê na troca de cartas entre o Basílio e a Luísa, o Basílio, depois de ter um rumoroso caso, enquanto Jorge estava ausente de Lisboa, né? O Basílio volta do Brasil, enriquecido, vai procurar a Luísa, e ali começa um romance, aproveitando a ausência do Jorge. O Basílio vai embora para Paris, e eles trocam-se cartas. A Juliana intercepta algumas dessas cartas e passa a exercer uma chantagem tirânica, não é, e impiedosa em relação à Luísa. Então, talvez tematizada a luta de classes e a criação de tipos interessantes, sobretudo a figura do conselheiro Acácio, né? O Acácio, aquela figura convencional, superficial, frívola, vazia, não é? A famosa cultura de orelha de livro, leu a orelha do livro, diz que leu o livro inteiro, sim, claro, imagina, bem a vacuidade que marca esse tipo do S. de Queiroz, que inclusive ficou famoso, né? Cunhou-se até um adjetivo, acaciano. Mas isso é acaciano, isso é óbvio, são as verdades faladas, ditas pelo conselheiro Acácio, né? Então temos aqui esta segunda fase. Temos a relíquia, o mandarim e os maias, né? Também os maias, a história da Eduarda da Maia, do Carlos da Maia, mostrando uma paixão doida, uma paixão fantástica entre dois irmãos. Temos então aqui a fase realista, iniciada com o crime do Padre Amaro, pela qual realmente o S. de Queiroz é mais conhecido e mais lido. Mas não só temos essa fase realista. A última fase dele é a fase reflexiva, não é? Uma fase menos pessimista, menos violenta, menos cáustica, não é? Ele investe com menos causticidade, ele investe com menos violência em relação àquela realidade. Ele já vê, de uma certa maneira, uma solução para os problemas da corrupção moral, da corrupção social, da degradação social do mundo português, sobretudo, e vê essa solução no campo. São os romances já do final dele, né? Os romances, digamos, de uma visão mais madura, mais já de um velho, né? Que tem uma concepção mais esgarçada, né? Menos rígida da realidade, e essa concepção mais bonachona, talvez, nós encontramos em alguns romances. Então você tem aqui uma solução para a sociedade, né? No campo, a vida mais simples, a natureza original, quer dizer, a bondade natural, a bondade original, a bondade, digamos, primitiva, sem a corrupção da cidade. Então, no campo você poderia encontrar esse bálsamo, esse analgésico, ou até esse remédio para os males da vida social, da vida urbana. Nós temos aí a ilustre casa de Ramírez, a história do Gonçalo Mendes Ramírez, um fidalgo decadente em Portugal que vive na capital tentando a ascensão política, a ascensão e a solução para os problemas da sua vida econômica desorganizada. E ele fecha, né, essa fase aqui com A Cidade e as Serras. Né? A Cidade e as Serras é, inclusive, esse romance cuja leitura a FUVEST demanda no seu vestibular. A Cidade e as Serras é, então, a crítica à vida entediada, à vida monótona de um homem rico português na Paris do fim do século XIX, né? Jacinto de Tormes tem uma vida toda ela envolvida pela tecnologia, não é? Numa das
das ruas mais famosas dos centros de Paris, no Champs-Élysées, no fim do século passado. E ele acredita que a ciência, né, que a sua potência e a sua ciência dão a sua felicidade. Esta é a equação da concepção de vida do Jacinto. Ele então se sente feliz ali, não é? O casarão 202 é todo ele o símbolo da chamada tecnologia. E ele vive envolvido por toda essa tecnologia e crê piamente que ela traz a felicidade. Não é? A concepção de que a felicidade é um acúmulo de bens materiais e tecnicamente novos, né? Tecnicamente descobertos. Ele é visitado sempre pelo seu amigo Zé Fernandes, esse um pouco mais aldeão, um pouco mais ligado à província portuguesa. Ele tem as suas quintas em Portugal, da onde retira o dinheiro, mas gasta esse dinheiro na tecnologia da Paris do fim do século passado. Mas a pouco e pouco vamos notando que o Jacinto começa a se tornar entediado, começa a se tornar caceteado por aquela vida cotidiana, aqueles macetes, aqueles encontros, aquelas festas, aquelas cantadas, cantaroladas, aqueles adultérios rápidos, aqueles casos supérfluos, superficiais, frívolos, e toda essa realidade, ainda que toda ela repleta de tecnologia, toda ela repleta de ciência, começam a entediar o Jacinto. E o Zé Fernandes fica preocupado com isso e começa a dar ao Jacinto, querer ajudar o meu príncipe, como ele mesmo diz. E o Jacinto, então, por várias circunstâncias, volta à sua cidade, né? Volta ao campo português, volta ali a Tormes, e ele redescobre, de uma certa maneira, a felicidade num amor, digamos, despretensioso, um amor desinteressado, não é? De uma menina, uma camponesa, uma menina simples, e reencontra, digamos, a felicidade original no campo. É uma visão um tanto quanto, talvez simplista, porque o Jacinto traz para a cidade, né? Traz para o campo todos os beneplácitos da cidade. Quer dizer, ele vive no campo, com as facilidades do campo e com as facilidades da cidade, não é? Então, digamos, é um romance interessante, curioso, do S. de Queiroz, fechando a sua produção, né? Fechando a produção do S. de Queiroz, publicado talvez no mesmo ano em que ele morreu. A Cidade e as Serras, do S. de Queiroz. Um abração para vocês.